Boa noite. Bom, eu vou dar um tempinho aqui aguardando a entrada de vocês, porque nossa live é extremamente pontual, né? Então, vou aguardar aqui a entrada de vocês um pouquinho e a entrada da doutora Melissa. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nessa terceira live nossa sobre espiritualidade, né? Hoje é um dia que pensei a princípio em compartilhar com vocês algo profundo, mas de uma forma um pouco menos científica, assim. Obviamente, o que eu vou dizer tem respaldo científico, mas para deixar a live um pouco mais leve no sentido de cientificismo, né? Já pensei em trazer hoje, assim, traremos alguns dados, vamos falar sim, mas de deixar uma coisa um pouquinho mais leve e até com alguma maior interação. Fiquem à vontade aí, a gente vai tentando ler aquilo que vocês vão colocando pra gente, tá bom? Bom, hoje terceira live, né? Espiritualidade em tempos difíceis. Bom, é um tema bem difícil de se falar. Só para dar uma introdução, quando a gente fala em literatura, a gente fala assim o que a literatura científica consegue trazer para a gente. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente vai estar falando basicamente sobre a transcendência e o sentido. Esse propósito, esse sentido, quanto maior o propósito de uma vida, aquilo que você percebe que você deve trazer para a sociedade e a troca que você faz com a sociedade, seja em termos de construções, daquilo que você faz, daquilo que você ama, daquilo que você vivencia, quanto maior o propósito e o sentido, a gente reduz mortalidade em 17%. Também, mais um dado. Doutora Melissa, agora eu consegui te ver que você entrou aqui. Vou te passar a palavra já. Boa noite. Boa noite a todos. Já vou te passar a palavra, mas estou falando aquela parte introdutória que a gente colocou na live sobre artigos científicos. E já te passo a palavra. Quando a gente fala que a pessoa, então, tem um maior propósito, um sentido na vida, que ela estabelece esses propósitos, ou seja, a forma com que ela vai lidar com as coisas da vida dela, ela diminui a mortalidade em 17%. E o quanto que a pessoa é feliz, satisfeita com a vida, reduz mortalidade em 12%. Na segunda live, a gente já falou sobre felicidade um pouquinho, eu vou falar hoje de novo. Mas é uma decisão. A felicidade já é traga pra gente cientificamente como uma decisão. Contudo, artigos científicos também trazem que solidão e isolamento, que poderia acontecer na Covid, e que acontece, de certa forma, elas podem aumentar a mortalidade em 29%. Então, como que a gente lida com isso? Tem um desbalanço aí, que às vezes a gente pode ter um propósito muito grande, mas a gente está vivendo um momento que é difícil. É a forma como você vive. É 29% de aumento de mortalidade na solidão. Sim. Mas é a forma como que você vive essa solidão que a realidade hoje tem colocado tantas vezes. Você pode estar do lado de uma pessoa e ela te fazendo mal. E você pode estar sozinho e se sentindo bem. Tem que ver essa questão, né? A forma como a gente vivencia. É essa a grande questão que a gente vai trazer na live de hoje. O ser humano é aquele que fala quem ele é o que decide quem ele é. O ser humano é o ser com a maior potência que existe na face da Terra. E eu já vou passar a palavra para você, mas eu queria mostrar para vocês hoje o que mudou minha vida. Desculpa, que você não, mas... Foi isso aqui, ó. Hoje, a minha vida foi mudada por esses 4 biscoitinhos de manteiga. Eu estava trabalhando e na bancada chegou uma pessoa da saúde mental que tem alguma deficiência intelectual e foi me entregar, um senhor. Ele foi me entregar. E eu não percebi, assim, eu era a primeira da bancada, ele chegou um pouco por trás, eu não tinha visto, eu fui ver ele já no segundo momento, assim. E ele me abraçou. E eu levei um susto, assim, um pouquinho, mas o olhar dele penetrou minha alma como uma faca. Foi muito bonito, porque esse momento para ele pôde mostrar amor. E não adianta me falarem que o ser humano é aquele que só dá aquilo que ele recebe. Você se sente condenado a não amar porque você não recebeu amor? A gente dá o que a gente quer.
E esse senhor, nesse momento, ele se sentiu um ser de importância, porque assim, eu estou vivendo um momento de grande reflexão na minha vida também, e eu falei, gente, foi o melhor momento da minha vida. Porque ali, ele estava transbordando um bem-querer, um amor naquele momento que eu não dei a ele. Tipo, quer dizer, aquele foi meu primeiro contato, ele já chegou me amando. E isso foi algo que eu não pedi. Era gratuito. E não foi algo que eu dei para ele me retribuir, não. Ele poderia me retribuir como ele Você quisesse. E não eu merecia. poderia... Não, nunca vi. Eu poderia retribuí-lo como eu quisesse também. E aquilo me trouxe, foi uma paz interior absurda. Eu olhei para ele e eu sei que ele se sentiu amado também pelo meu olhar, tenho certeza. E foi o momento mais marcante da minha vida. E uma coisa que a gente... Ô, Lud, Gostaria de já deixar a palavra para você. esse olhar que você retribuiu, né? Fazer uma pergunta pessoal. Foi um olhar treinado? Por olhar? Foi um olhar treinado, considerando sua história de vida, né? A gente sabe que, né, você foi freira por muito tempo, né? Teve contato com muitas pessoas, teve contato, né, com realidades extremamente difíceis, né? E foi capaz de amar, né, nessas realidades difíceis. Então, de alguma forma, essas experiências, né, te deram a capacidade de amar em meio a sofrimento alheio, né? Tirando a parte do sofrimento que você sofreu. Então, essa retribuição desse olhar, a pergunta é essa: foi algo que você nasceu com isso ou foi algo que você treinou diante das adversidades da vida, né? Em que te deu, nesse momento, a capacidade de retribuir esse olhar com amor? Acho que você tocou num bom ponto e talvez você já tenha algo aí para trazer para a gente até de informação. Mas sim, naquele momento eu pude lembrar perfeitamente das vezes que eu fui até a pessoa de rua, enquanto eu vivia fazendo isso, né? Também. Então, assim, foi algo que foi aprimorado. Talvez eu já tivesse alguma semente da minha história que eu trago desde a infância, não só na vida adulta, mas sim, foi algo que me trouxe uma lembrança profunda da minha forma e do meu propósito de vida, de sair da minha vida, do meu umbigo, da minha realidade e dar ao outro. Porque isso está até escrito na Bíblia, né? É maior alegria dar que receber. Sim. Então, assim, a minha alegria foi completa no momento que eu também pude retribuir. Mas por que eu estou perguntando? Por que eu estou perguntando isso, né? Porque muitas pessoas acham que eu não sei fazer isso, né? Como eu não sei fazer isso, não é algo que é inato meu, então eu sou assim e retribuo do jeito que eu sou, né? Então eu acho que isso é um ponto que a gente pode levantar, né? Que nós somos capazes de qualquer coisa, né? Tudo que te condiciona, tudo que nos condiciona é o nosso pensamento. O ser humano é aquele que não tem limites, é aquele que se impõe limite. Entende? Eu vou aprender a fazer isso. É possível aprender a fazer de um tudo, né? É claro que existem pessoas que terão uma facilidade maior. Mas aí fica já uma pergunta. O quanto o seu pensamento não te aprisiona? Eu não recebi amor, eu só posso dar desamor. Eu não aprendi, eu não tive isso na minha vida. A gente aprende a cada dia. O que você nasceu sabendo? Entende? Então, assim, não limite nunca o ser humano. Esse é o nosso maior erro. E não limite nunca a você mesmo. Porque a gente consegue, sim, isso cientificamente também falando. Nós somos os seres que conseguem transformar até uma tragédia num triunfo. Nós somos os seres que conseguem ter resiliência. Nós somos os seres que conseguem ter gratidão. Nosso cachorro não tem isso. Nós somos os seres que são capazes de perdoar. Nós somos os seres que são capazes de ter altruísmo. Nós somos os seres que são capazes de ter otimismo.
Então, eu acho que o fio da meada que falta às vezes nas pessoas, Lúdia, é entender que a nossa vida ela é algo escrito, né? A gente tem uma biografia a ser escrita. Então, não que a gente vá, né, pegar um papel, uma caneta e vai escrever um livro que no final vai vender para as pessoas lerem, né? Como realmente existem muitas pessoas que realmente se destacam, né? Que tem, por exemplo, o Vitor Franco, que a gente tem falado, né, relativamente frequentemente sobre ele, né? E que tem uma história de vida fabulosa e que realmente precisava de escrever uma biografia. Né? Por tudo isso que a gente falou, né, da importância do testemunho, até dos aspectos biológicos, por exemplo, né? Mas o fato é o seguinte, que independente de quem somos, todos nós temos uma responsabilidade de escrever a nossa história. E através desses pequenos detalhes que acontecem no dia a dia, como aconteceu com você, né? Dessa ação que aconteceu sobre você, né? E automaticamente você retribuiu, você deixou um marco na sua história e na história desse senhor. E isso é o que eu acho que tem que ser levado em conta, né? Nada é passado despercebido, tanto das coisas positivas quanto das coisas negativas, né? E é a nossa capacidade de decidir, a nossa reação, a nossa ação, o nosso caminhar é que justamente vai fazendo com que a nossa vida tenha uma estabilidade e que isso de alguma forma dê sentido para a nossa existência. É entender que eu estou aqui nesse momento, independente de onde eu estiver, independente da minha condição social, independente daquilo que eu recebo, se eu estou de Covid ou não, né? Independente se eu estou com uma doença ou não, eu sou responsável pela minha história. Eu escrevo a minha biografia, né? E de alguma forma, nós acreditamos em Deus. Eu acredito muito, tá, Lud? E no fim da vida, a gente vai ver um telão e vai ver tudo, né? Tudo que às vezes a gente não entende hoje, né? A gente vai conseguir ver, né? De um relance, assim. Mas o fato é que a gente tem a possibilidade de escrever uma história bonita da nossa história. Né, o papel e a caneta está literalmente nas nossas mãos. E a gente não é, como você falou, nós não somos seres condicionados. A gente pode, né, fazer de uma tragédia um triunfo. Né? O exemplo disso foi Jesus. Né? No momento lá do Calvário, né, no pior momento, ele realmente conseguiu, né, nos mostrou que existe um além do nosso sofrimento atual. Né? Queria deixar algumas situações, porque às vezes pode parecer que nós estamos falando de coisas inalcançáveis ou inatingíveis. Mas pensa o seguinte, gente, é sim necessário validar o nosso sofrimento. Nós somos pessoas que vamos conseguir sim ser otimistas mediante uma coisa que traz algum pessimismo. A gente vai conseguir ser altruísta à medida daquilo que a gente pode dar mesmo. Então, assim, a oportunidade de doar vai fazer alguém ser altruísta ou não. A oportunidade de perdoar vai fazer você perdoar ou não. Então, vai haver um momento ali de ruptura para que você manifeste alguma coisa, ou otimismo, ou altruísmo, ou perdão, ou a resiliência. O que acontece é necessário validar o sofrimento. Validar do verbo legitimar. Do pronome existe, validar, né, enaltecer. Existe. E eu sou uma pessoa que é uma graça, né? Todo mundo tem isso. Mas eu percebo muito facilmente momentos de sofrimentos que eu já vivi ou que eu posso viver numa determinada situação. E eu preciso de validá-los para conseguir, a partir deles, fazer uma leitura diferente. É só para entender essa validação, Lud, porque às vezes a pessoa não entende o conceito, né? Mas, assim, pela nossa vivência, é mostrar, né? Não, peraí, eu realmente estou sofrendo. Né? É legítimo, é legítimo. É fato, é um fato. Eu estou sofrendo porque quando você começa a entender, peraí, por que existe esse sofrimento? Para que existe esse sofrimento? As coisas se transformam. Então, realmente, precisa de um processo de reflexão. Não eu estou sofrendo, a minha vida é muito ruim e ficar lamentando por isso. Né? Você concorda comigo? Vamos fazer um exercício aqui com as pessoas. Não precisam de colocar nome quem foi, se é seu pai, por exemplo, ou se é sua mãe, alguém. Me pensa nesse momento, todo mundo aí, em alguém que você admira mesmo. Tipo, essa pessoa sofreu? É sim ou com certeza a resposta. Pode colocar isso, o pessoal que estiver participando. Sofreu ou não sofreu?
Foi pelo sofrimento que ela te trouxe esse exemplo, esse testemunho? Então vamos colocar uma frase. O homem não vive de bem-estar. E isso, Melissa, faz parte de uma situação porque o nosso cérebro, ele é condicionado a buscar as situações de adversidade, de sofrimento, até para que a gente sobreviva, para que a gente saiba que aquilo ali não faz tão bem daquela forma. Isso faz parte da nossa amígdala. Na verdade, todo animal tem isso. Só que, né, assim, eles vão evitar alguma coisa que vão trazer uma sensação ruim. Nós vamos evitar. Mas a gente é condicionado, se não fosse atento, nós não sobreviveríamos, por exemplo, às cavernas, que seja. Se o homem não pensasse, pode ter uma tribo lá fora que vai me atacar, ou um bicho que vai me atacar na hora que eu sair, o homem, se ele não tivesse essa visão um pouquinho assim, pessimista, vamos dizer, não é pessimismo, mas assim, atenta à situação, que ela pode não ser uma situação tão boa, a gente não sobreviveria, nós não teríamos o mínimo cuidado. O medo é algo bom, né, que nos previne, né, de problemas futuros. Né? Acho que talvez uma palavra melhor seja o respeito, no sentido de não sofrer, né, não temas, então não é um temor absurdo, mas assim, um respeito a uma situação que pode te ferir, sim, e só que é necessário entender que o homem não vive de bem-estar, e que o homem precisa ser aquilo que só ele pode ser. Se você não buscar ser o melhor, não, vamos cantar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Você vai ser Gabriela. Entende? Você vai ser sempre assim, você vai ter nascido assim, você vai ter crescido assim, você vai continuar um ínfimo. Uma coisa pequena. Agora, essa questão de se conhecer, de se aceitar e de se superar, o Goethe trazia isso muito bem. Se nós tratarmos o ser humano como aquilo que eles são, os fazemos piores. Se o tratarmos como se fossem o que devem ser, a potência que deve ser, a gente leva o ser humano aonde ele deve ir. Então, assim, quando a gente fala que sim, é possível, nós também trazemos uma história. E, aliás, como médicas, a gente consegue trazer muitas histórias em relação a isso. E se você só pensa que tudo é uma perspectiva de tragédia, você vai ficar nisso alguns anos da sua vida, se não a sua vida inteira. Igual aquele paciente que eu citei na live passada. Ele chegou para mim e falou, olha, a pessoa que atirou em mim, que me fez paraplégica, ela me parece que ela até faleceu. E todo mundo chega para mim, nossa, né? Deus te deixou, Deus não deixou você morrer, era para você ter morrido. E aí ele mudou a frase, ele falou assim, não, Deus não me deixou não morrer, ele me deixou vivo. E eu tenho aqui viver. Nisso falando da plenitude de vida, vida plena. E ele não foi tirado essa capacidade dele. E E ele sabe que ele tem que responder. A gente pode trazer isso para o hoje. Né? Hoje nós temos a capacidade de viver, hoje nós temos capacidade de fazer diferença. O que falta, Lúcia, eu acho que às vezes é reflexão, né? De parar para pensar um pouquinho na nossa vida, na nossa história, nos nossos atos. Né? Entender que da mesma forma que nós temos, que o nosso cérebro é condicionado a gerar um feedback negativo nos circuitos cerebrais para nos proteger, para que a gente sobreviva, entender também que é aqui dentro que está a paz interior. Entende? Sim, se você fica no momento, começa, peraí, e é tudo uma questão de pensamentos mesmo, de circuitos neurais. A gente tem sim os hormônios, né? Posso falar que a dopamina, por exemplo, ela é o hormônio que aumenta a sensação de prazer e de resiliência. A endorfina é um analgésico natural, que vai aliviar a dor de pacientes. A ocitocina vai aumentar a capacidade de amar e de se sentir amado. Sim, mas isso depende da forma como você está levando o seu pensamento. Isso é uma responsabilidade totalmente sua. Mas o fato que a gente tem que levantar, Lud, é o seguinte. Se a gente ficar só no pensamento positivo, também a coisa não funciona. Não. O que funciona mesmo são os atos. Os atos. Porque às vezes a gente fica com aquelas ideias mirabolantes, não, né? No ano que vem, 2022, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou conseguir ser mais organizada, eu vou conseguir fazer os meus planos, eu vou voltar para a academia, eu vou melhorar minha dieta, enfim, né? Se a gente, por exemplo, não colocar
colocar a roupa, né, de academia e colocar pelo menos o tênis, mesmo que você não saia de casa, só o fato de você mudar a sua vestimenta, isso de alguma forma já condiciona o seu corpo a liberar esses hormônios, né, esses neurotransmissores, que de alguma forma vão te motivar no outro dia a pelo menos colocar a roupa e pelo menos sair de casa. Né? Porque quando a gente começa a ter mudanças de atitudes, que esse acho que é a chave da questão, que a gente vê na internet, né? Pensamento positivo, a gente tem que pensar em coisas boas, mas isso não é o que determina a mudança, né? Realizar. O que determina, né, a atitude que faz a nossa mudança interior é realmente o ato. Porque quando a gente fala assim, não, eu quero ser uma pessoa mais humilde ano que vem, se a gente não começar a ter atitudes humildes, a gente não vai conseguir ser. Né? Porque, na verdade, a gente não transforma o nosso ser, nós somos. Né? Eu sou a Melissa, você é a Ludmilla. Né? Mas a Melissa pode ter atitudes orgulhosas ou pode ter atitudes humildes, pode ter atitudes altruístas ou atitudes... Né? Então, o fazer, de alguma forma, modifica, né, as estruturas cerebrais que reforçam, né, o ato, reforça o ato. Então, cada vez mais, eu indo todos os dias na academia, eu vou me condicionando, né, e eu vou, mesmo que inicialmente eu não sinta prazer, alegria, né, vontade de ir, você vendo o resultado do seu corpo, por exemplo, né, você não vai querer parar. Né? As coisas fazem parte de um treino a vida toda, né? E, inclusive o sofrimento, ele é um treinamento da forma de encarar. O pensamento positivo, ele não é algo que deve ser algo impalpável, assim, peraí, pensei uma coisa boa, peraí, você tem que trazer para real dentro do seu cérebro, entende? Aquilo ali tem que realmente te transformar e fazer com que você realize situações. E aí sim você vai palpar aquilo que a princípio é impalpável. Né? Mas o contrário é também importante, porque às vezes a gente espera a gente ter uma mudança de pensamento para realizar. Mas o fato é que isso é comum, mas o fato é que a gente fazendo, mesmo sem vontade, isso de alguma forma também condiciona você fazer de novo. E talvez o mais importante seja isso, né? A gente começar inclusive na nossa infância é dessa forma que a gente funciona. Né? Se a gente pensar num cérebro primitivo, no desenvolvimento, no caso não que o cérebro de uma criança seja primitivo, mas o desenvolvimento dela ainda é algo primitivo, a gente percebe que tudo vai acontecendo com o treino. Né? Realmente não é uma questão de milagre, mas talvez seja uma questão de milagre, de virar a chave, perceber que você pode agir diferente, que você tem capacidade sim, que você não é condicionado por uma realidade de não amar porque você não recebeu amor, muito ao contrário, você pode explodir de amor porque você nunca recebeu. Entende? E tudo começa com atitudes, né, de amor, que mesmo que você não tenha tanta vontade, né, mas você agindo, isso de alguma forma te muda. E às vezes a gente não dá essa oportunidade. Eu acho que esse é o ponto. A gente não dá a oportunidade da mudança na nossa vida. Existem aqueles que falam assim, não, mas eu nasci, né, igual a Gabriela, nasci assim, cresci assim, eu vou ser sempre assim. E você pode pensar que existem estudos com gêmeos univitelinos, totalmente idênticos, de pessoas que tinham inclusive uma tendência genética, por exemplo, ao crime. E um dos dois vai escolher ser criminoso. E o outro, com a esperteza que ele tem para desvendar crimes, ele vai escolher ser o detetive. Entende? Então, o ser humano, ele não é condicionado a nada. Ele se condiciona. A gente vai se moldando. A gente que vai aprendendo com as coisas. Bom, se eu resolvesse parar, né? Eu cresci assim, amputada agora. Então, acabou. Minha vida se resume a isso, eu sou mesmo assim e não vou fazer mais nada. Pronto. Eu realmente não vou fazer mais nada. A gente tem o poder de se condicionar e de tornar aquilo, ou eu me condiciono a algo negativo, a algo que não é produtivo, a algo que não há troca, que não há propósito, que não há transcendência, que não há sentido, buscando aí já a definição de espiritualidade, ou eu me condiciono e vou me treinando a dar sentido, a trazer propósito, a oferecer, diante de uma situação, uma resposta que ela é só minha, e que vai escrever, sim, a minha história.
E é o que né? acontece muitas vezes, né? A pessoa, por exemplo, fala assim, nossa, eu nunca vou perdoar fulano. Acabou. Né? Fechou todo, né? A princípio fecha todas as portas, né? Por essa atitude de decisão. Né? Mas também a gente é aquele que pode ter dito uma vez que não perdoaria e que de repente fala, vou perdoar sim. É. Entende? Nós também somos os seres que têm essa capacidade. Somos nós os únicos seres capazes de sofrer e assumir uma atitude perante o acontecimento. Né? A gente que vai condicionar. Nós temos que ser aquilo que viemos a ser. Vocês querem ser o quê? O que vocês querem trazer para a sociedade? É semelhante àquelas a pessoa que nós colocamos no início aí, que você sabe que é a pessoa que você admira? Sim, você pode. Né? O homem é a criatura mais potente que nós temos na face da Terra. A criatura mais potente é o homem. Então, numa régua de impotência, que está lá no zerinho, né? Vou pegar a régua aqui. Então, aqui, acho que não sei se vai dar para mostrar. Mas aqui no zero, a gente teria uma pessoa totalmente impotente, de um lado, e do outro lado a gente tem o Deus, assim, o onipotente. Onde que o homem está numa régua dessa? É mais no impotente? Não. Ser humano significa ser toda a potência da criação. Quando a gente fala assim, aquela pessoa fez isso porque ela é humana, nunca deveria ser porque ela está tendo uma atitude res, vil, baixa. Não, ser humano é o que há de mais alto, é o que há de mais potente. E você é o ser humano da sua vida. É o que rege a sua vida. Então. Quando a gente fala em potência, vou pegar um aspecto físico aqui, por exemplo, a gente tem o potencial gravitacional, né? Por exemplo, o que significa isso? É a tendência do corpo cair. Né? Se eu soltar esse objeto aqui, ele vai cair porque ele tem esse potencial gravitacional, ou seja, a tendência. Né? Então, quando você fala que o homem é o ser todo, né, tem toda a potência de ser, de agir, de fazer, né? Então, qual que é o determinante? Né? Qual que é o determinante? É que eu tenho um potencial gravitacional por conta da altura. Né? Então, qual que é o determinante para esse objeto cair? Realmente é o soltar, ou seja, partiu de uma ação da minha decisão de soltar esse objeto a uma determinada altura. Então, aquilo que era potência se fez ato, pela minha decisão. Então, esse exemplo simples a gente pode relatar em todas as áreas da nossa vida. Mas, justamente, perpassa pela nossa capacidade de reflexão, porque muitas vezes a gente age por reação, né, doutora Ludmila? E esse talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem. Dependendo daquilo que chega até você, né? Da situação que está te circundando naquele momento, seja diferente. Entende? Seja sempre um diferencial. Isso mostra a sua potência. Isso vai fazer um bem? É para você mesmo. Né? Assim, a gente, só colocando mais uma coisa, a nossa live está acabando, mas trazendo aqui uma relação com a mitologia grega, por exemplo, com o Narciso, né? Que ele olhou a sua figura no espelho da água e ficou se admirando ali. E aí até que ele se perdeu naquilo, né? O Narciso, ele é o ser que só observa a si mesmo. Observe-se, conheça que você é um ser que está sofrendo, ou um ser que está vivendo um momento muito bom, observe a sua beleza, olhe o seu interior, mas sempre saia de si, porque o erro do Narciso foi ver que ele era um ser belo e morreu na beleza dele mesmo, ficou perdido naquilo. Mas sair de si, se admire, mas não olhe só para si, veja a sua potência e olhe para o outro, porque isso vai refletir em você de uma forma extraordinária. É essa troca. O ser humano é aquele que veio para participar, que veio para celebrar a vida, que veio para ter vida plena e que veio para amar. Essa é a nossa maior capacidade. Se você decidir ser incapaz, essa decisão ela é totalmente sua. E tudo é tudo é um ajuste de olhar, né? Na filosofia a gente vê uns aspectos que, para se alcançar o bem, necessariamente tem que perpassar pela beleza, né? E quantas vezes o nosso olhar está desajustado, né? Está acostumado com o feio, né? Desacostumado com a desordem. E a partir do momento que a gente começa a encontrar ordem na vida, encontrar beleza, no aspecto mesmo físico, né? Vamos dizer assim, né? Isso predispõe o nosso olhar para o bem. E
quando a gente começa a olhar para o bem, de alguma forma a gente encontra a verdade. Então, às vezes, a nossa falta de sentido é porque não conseguiu ter esse ajuste do olhar que perpassa justamente pela mudança dos nossos atos, né? Da nossa decisão de querer fazer, de querer ser, né? De querer mudar. Então, eu acho que é isso, né, doutora Ludmila? Fechamos nosso ciclo de lives. Vou Né? contar a última historinha, então, pode? E aí a gente termina. Claro. A história ela é muito bem vista, muito bonita quando a gente vê os filmes da Disney há um tempo atrás. Então, se você pegar a história do Pinóquio, a primeira história, até o primeiro filme, você vai ver que o Pinóquio ele é um boneco de madeira, ele não é um ser humano. Ele era teimoso, preguiçoso e ingrato. E tudo que ele pediu no início é para que ele se tornasse um menino de verdade. Quando o Pinóquio pede isso para a fada, ele estava pedindo para que ela o transformasse em um ser humano. E aí, o Pinóquio vai passando por problemas, e ele começa a mentir, e ele começa a praticar não só a mentira, mas como muitas coisas baixas, e aquilo o transforma num burro. Ele começa a relinchar. E só quando ele resolveu ter atitudes humanas, como honestidade, obediência, ser bondoso, ser compassivo, e resolveu dar a vida dele para salvar a vida do Gepeto, ele deixou de ser um boneco de madeira. Entende? Ele se tornou um menino de verdade, que era o que ele pedia. Então, tratemos de trazer a virtude que é o ser humano para a prática da nossa vida diante de coisas que às vezes parece que uma virtude é impraticável. É isso que escreve uma história. É isso que fica para a história. E é isso que você vai deixar para a humanidade. E que aconteceu hoje, né? Foi um olhar que te transformou, né? Foi um ato. Sim, nem fui eu, aquilo foi ele. Aquilo foi tudo aquele homem. Né? Foi tudo essa atitude. Enfim, pessoal, fica aí esse recado de Natal, então, para vocês. Foi um prazer. Eu ia falar sobre um livro, só que ele chegou hoje. E eu prometo que numa próxima a gente fala sobre isso, viu, Melissa? Não deu tempo de ler, né? Chegou agora à tarde, meu presente de Natal aqui. E aí a gente fala mais sobre isso, se vocês manifestarem interesse, vai ser um grande prazer. Tá, pessoal? Bom, Feliz Natal e feliz ano Feliz novo Natal. para todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau.